Dias de Oliveira. Ele é do Partido dos Trabalhadores e já está na sua terceira legislação em Ibitinga, atuante, muito preocupado com a população e seus direitos. Desde dezembro do ano passado, vem fiscalizando, enfim, vem discutindo, debatendo sobre essa questão das leis que vigoram na presença do tempo de fila de espera nas agências bancárias, a obrigatoriedade de instalação de assentos, construção de sanitários, instalação de bebedouros, biombos, guarda-volumes, enfim, é um assunto muito sério que a gente vai falar agora sobre estas questões. Eu venho acompanhando o trabalho da Câmara de Ibitinga há bastante tempo, lembrando que todas as sessões legislativas são transmitidas pela Rádio Ibitinga AM às terças-feiras e com isso a gente pode acompanhar, mesmo que de casa mesmo, o trabalho do vereador e todas as proposituras, a pauta que é apresentada a cada sessão legislativa. Enquanto isso, desde dezembro, o vereador Osias fala sobre importantes leis que não estão sendo aplicadas em nosso município frente à questão agência bancária. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes. Queria começar agradecendo a você pelo convite que fez aos vereadores para vir aqui usar esses microfones e estar passando um pouco para a população dos nossos trabalhos. É sempre um prazer recebermos aqui autoridades que têm um papel importantíssimo na vida da população de Ibitinga e, sem sombra de dúvida, o vereador como fiscalizador, seja do executivo, seja dos recursos, dos benefícios que são voltados para a nossa população, é sempre de grande valia a sua presença e a presença dos demais vereadores em nosso programa. Vereador Osias, a gente tem uma lei municipal, a 2.770, de 2004. Esta lei, que foi de autoria do vereador e saudoso vereador o Antônio José da Costa Neto, tem no seu artigo 1º a questão da presença de pessoas ou funcionários, enfim, profissionais que atendam de forma suficiente e necessária nos caixas das agências bancárias para que o tempo da fila de espera não ultrapasse de 20 entre 30 minutos, por exemplo. Esta lei, que foi de autoria do vereador no que ela consiste e ela está valendo em Ibitinga, está sendo aplicada de fato nas agências bancárias? Sem dúvida, Daniela, a lei está em pleno vigor e ela trata de diversos assuntos, entre eles orientando as pessoas após atendimento se não for cumprida, porque o artigo 1º ela trata especificamente do tempo de espera nas filas. Então, a lei diz que, no máximo, 20 minutos, o usuário das agências bancárias tem que ser atendido. Agora, nos dias em que, chamados dias de pico, pagamento de folha de pagamento ou aposentadorias, pagamento de salário, dormento do 5º ao 10º dia do mês, esses dias são de grande fluxo nas agências. Então, nesses dias, o tempo vai até, no máximo, 30 minutos. Então, a lei está em pleno vigor. E ela trata também sobre a questão dos usuários, não sendo atendido no tempo hábil, deverá procurar o PROCON para fazer as denúncias, e trata também sobre a responsabilidade da Prefeitura de fiscalizar as agências bancárias. Além desta lei 2.770 que trata sobre essa fiscalização, nós temos em vigor também a lei 3.212 do ano de 2009, sobre a obrigatoriedade em todas as agências bancárias locais, a época foi de autoria do então vereador Romildo Baiano, sobre a instalação de assentos. Esta lei também está em vigor em Ibitinga e temos uma outra lei de autoria do próprio vereador Osias, a 3.024 do ano de 2007, que consiste na obrigatoriedade de construção de sanitários e instalação de bebedouros. Pensando justamente nesses benefícios, nessas benfeitorias que nós temos em prol do consumidor, ou seja, dos usuários das operações bancárias que precisam circular, enfim, utilizar da rede bancária, o vereador denunciou junto ao Ministério Público sobre justamente a instalação, construção, enfim, até a questão da instalação de biombos e guarda-volumes nas agências bancárias. Essa denúncia consiste no que, vereador? Porque a gente reconhece que quando há uma denúncia junto ao Ministério, porque de fato é uma questão muito séria, de que não está sendo realizado de fato aquilo que a lei exige. Então, como que funciona e no que consiste esta denúncia feita no último dia 19 de junho? Então, Daniela, eu fui procurada por vários munícipes, inclusive eu mesmo estive em alguma das agências bancárias de Ibitinga e eu também fiquei mais de 2 horas na fila de espera. 2 horas? 2 horas. E foi dias de pico, por exemplo? Não, enfim? dias normais.
né? E infelizmente tem algumas agências, não são todas, que até hoje, mesmo fora dos dias de pico, é normal você ficar mais de 1 hora e meia e até 2 horas na fila de espera. Então, e como você falou, não é só o tempo de espera na fila. Tem a questão a lei exige que forneça banheiros aos usuários, banheiros, água, né, bebedouro de água. Ela tem que... os biombos, né, que são aquelas proteção para as pessoas que vão sacar o dinheiro, né, para que hoje em dia você sabe como é que é. Os bandidos eles aproveitam e usam até do celular e vê você sacando uma quantia ali, ele pode pegar, passa a informação para o outro, questão de segurança, enfim. E tudo isso é exigido pela lei, né? E as agências bancárias de Ibitinga, a maioria delas, não vinham cumprindo com a legislação municipal. Algumas agências vinham cumprindo parte da legislação, mas não na sua totalidade. Por isso que a denúncia foi feita ao Ministério Público contra quase todas as agências de Ibitinga, né? E estive pessoalmente conversando com o promotor de justiça, ele já abriu o inquérito civil, inclusive já recebi a informação, tem o documento aqui inclusive, onde ele vai fazer a investigação, né, para exigir que as agências bancárias do município, né, inclusive ele oficiou também a prefeitura, porque compete à prefeitura fazer a fiscalização do... Eu iria perguntar quem seria o responsável em fiscalizar, né, a aplicação destas leis. No caso é o executivo. No caso é o executivo. Então é a prefeitura que é responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação municipal. Muito bem, vereador Elzias, a gente reconhece que a ausência destes equipamentos, quando a gente fala, por exemplo, da presença do biombo, nós temos assim N boletins de ocorrência face à questão de roubos, furtos, enfim, que a gente observa que são pessoas que ficam atentas, né, sobre qual operação, principalmente o saque do dinheiro, é realizado pelos usuários das agências. E o biombo ele vem de encontro justamente para poder assegurar ao usuário uma maior segurança nesse sentido. Quando a gente observa que equipamentos, benfeitorias, enfim, não são instalados, não são construídos, não são aplicados de fato como a lei, a gente percebe que isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, eu me sinto lesada diante de uma ausência de um recurso, um benefício que está na lei, como que eu posso proceder a respeito disso? Então, Daniela, é bem lembrado. Inclusive, você citou muito bem, né? Afronta o Código de Defesa do Consumidor. Então não é só afrontar e deixar de cumprir a legislação municipal. Também existe o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor, ele dá direito ao usuário de até entrar com uma ação contra a agência bancária, exigindo e pedindo indenização pelo tempo que ficar na espera da fila. Então se você ficar mais de 1 hora, 2 horas, na verdade mais de 30 minutos na fila de espera, você pode entrar inclusive com uma ação de indenização contra a agência bancária. Só que para isso é preciso que você comprove que, né, você ficou mais de 1 hora na fila, né? Ou além do tempo de espera. Para isso é preciso que aquela senha que você recebe quando você entra na agência bancária, ao você sair após o final do término do atendimento, é preciso que a agência bancária, o funcionário, ele certifique o horário que você está saindo, acabando o atendimento. Ele faz um registro, na verdade, do horário, né, que concluiu o seu atendimento. Perfeito, para comprovar o tempo. E se eventualmente pode acontecer de alguma agência bancária ou algum funcionário se negar a fazer essa certificação, aí você pode pegar 2 pessoas como testemunha, né, e essas pessoas poderão ser utilizadas para você ter como prova no eventual ação judicial. A gente sabe que Ibitinga é uma cidade que trabalha basicamente voltada para o bordado. Então as pessoas trabalham o dia todo, muito pouco tempo sobra, não é mesmo, vereador? E quando a gente fala de um horário de almoço, é aquele horário que correndo a gente sai, se encontra com a família, quando de fato acontece isso. Enfim, mas quando é necessário ir ao banco, ao centro de Ibitinga, realizar algum tipo de operação, de fato isso causa uma certa dor de cabeça. E a gente vem assistindo isso diariamente, a gente acompanha as reclamações e a gente pode observar o seguinte, que o que falta é uma questão de gestão do tempo e talvez o aumento no efetivo de profissionais que possam estar atendendo. Porque com a tecnologia, a modernidade, nós observamos que eles otimizam, eles reduzem, eles minimizam, né, a folha de pagamento através do quê?
de demissões, que já ocorreu em muitas agências, isso é uma coisa que acontece no país inteiro, e com isso são poucas pessoas. De fato, a gente pode afirmar que são poucos os atendentes hoje que realizam atendimento pessoal entre os usuários das redes bancárias. Sem dúvida, Daniela. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui que a culpa não é dos funcionários, dos empregados das agências bancárias. Não, a gente está falando de um problema do sistema, em relação a minimizar custos, essa é a realidade. E aí o banco ele quer minimizar custo, mas as agências bancárias, se nós fizermos levantamento, e eu já fiz o levantamento, inclusive já falei na Câmara Municipal sobre isso, é que os bancos lucram e muito. Então, isso não é problema financeiro do banco, né? Então eles querem cada vez mais lucrar, né? Só que aí, nesse caso, está sendo em detrimento do usuário. E isso não pode acontecer, não é verdade? Só que eu queria deixar bem claro aqui também, fazendo justiça, o seguinte, é que após essas reclamações, as minhas posições na tribuna da Câmara, e após o encaminhamento ao Ministério Público, algumas agências bancárias do município já estão cumprindo com a legislação municipal. Ou seja, já tomaram as providências necessárias para a instalação, construção, enfim, dessas benfeitorias para os usuários. Isso. Então, assim, eu quero crer que todas as agências vão acabar cumprindo com a legislação, né? Mas, assim, ainda no momento, a questão mais séria no momento é a questão do tempo na fila de espera, né? E eu queria voltar a falar rapidinho aqui da importância das pessoas denunciarem ao PROCON. Porque conversando com o promotor de justiça, ele disse que vai ajudar também a ele no subsídio de uma eventual ação civil pública. Porque as pessoas não têm tido o hábito, as pessoas reclamam, mas também não tomam nenhuma providência. É preciso que elas levem essas informações ao PROCON, né? E eu sei, como você falou, no horário de almoço, que as pessoas não têm tempo, muitas abandonam a fila de espera porque não vai dar tempo de ser atendido. Tem gente que nem almoça, na verdade. Tem gente que nem almoça. Acaba tendo que ficar no centro da cidade e não dá tempo de fazer nada. Isso, aí ele fala, bom, como é que eu ainda vou no PROCON? Não tem tempo. Mas a reclamação no PROCON não precisa ser naquele exato momento. Você pode fazer no dia seguinte, no outro dia. Apenas você vai ter que relatar qual foi o dia que você foi mal atendido ou não atendido no tempo que a lei exige, entendeu? Mas é importante que as pessoas procurem o PROCON e façam o registro dessas ocorrências. E isso vai dar subsídios para também ajudar o Ministério Público no cumprimento da legislação. Muito bem. Vereador, eu gostaria de agradecê-lo pela sua presença, né? Eu acho que não é só uma questão de vir a público falar sobre um assunto tão importante, porque muitas pessoas às vezes acabam dependendo do outro lado, né? A quem fere, às vezes se ofende e fala, olha, ele está nos atacando. De certa forma, a gente está falando sobre leis que devem ser prevalecidas, devem se fazer valer no município de Ibitinga, e agora confere uma denúncia com a proposta justamente de forçar, né, justamente essas agências a de fato concretizarem estas leis. E com isso eu acho que num momento tão breve nós poderíamos bater um outro papo aqui falando um pouquinho sobre justamente a legislação e que as agências de fato, né, trabalharam dentro daquilo que foi denunciado e das necessidades que foram impostas, enfim, através do poder público. Então, enquanto isso, eu quero agradecer a sua presença, lembrando que o vereador Osias de Oliveira, pelo Partido dos Trabalhadores, já exerce a sua terceira legislação como vereador e bastante atuante, é advogado? Sim, advogado trabalhista, e confere aí hoje ao assunto que leva muitas pessoas a terem dor de cabeça diária aí, que é justamente ficar tanto tempo nas filas de espera junto às redes bancárias, essa questão de você se adequar à tecnologia, e muitas pessoas, por exemplo, os idosos, terem a dificuldade, né, em utilizar daqueles recursos do maquinário que nós chamamos, que são os caixas eletrônicos, enfim, tudo isso e muito mais é tido como nós, com uma necessidade básica do dia a dia, então é preciso ter uma aproximação maior com estes usuários. Eu quero agradecer ao vereador, né, pela sua participação em nosso programa e deixar livre aí para dar sua mensagem final aos munícipes, né, e fazer valer o seu trabalho aí diário aí como vereador. Eu que agradeço, Daniela, pela oportunidade, né, que a Rádio Ibitinga me dá, e certamente, né, eu quero crer e espero que as agências bancárias vão passar a cumprir todas elas 100% da legislação. E assim que ocorrer, eu prometo que volto aqui para trazer essa informação para o público. Obrigado. Tá ok, muito obrigada. Lembrando que assentos sanitários, bebedouros, biombos e até guarda-volumes são
obrigatórios nas agências bancárias de Ibitinga. Isso é por lei. Qualquer informação, busque pelo PROCON e faça valer este órgão importante de proteção ao consumidor.